Olha, o avanço da tecnologia vem tirando espaço de um objeto que sempre foi muito importante para a humanidade, a caneta. Nesta reportagem especial você vai saber como ela surgiu e também vai conhecer uma colecionadora com mais de 400 exemplares e até um profissional especializado em restaurar canetas. Nossa, eu lembro quando tinha caneta tinteira no colégio que a gente usava, ela fazia uma lambrequeira, que eu vou te falar, viu? Aquele tubo de caneta, tubo de tinta, você colocava aquela caneta de pena, né? Caneta tinteira, puxava, pingava, tudo. É um Deus do céu, levava 3 dias para sair a tinta da mão. Balancei, vamos ver. A escrita revolucionou o mundo. Com ela, a comunicação se tornou mais efetiva e a história pôde ser documentada. No mundo moderno, as canetas, são símbolo dessa transformação. Mas como isso tudo começou? Vamos dar uma volta ao mundo para entender. Há quem diga que tudo teve início na terra dos olhinhos puxados. Os tataravôs das canetas teriam sido pequenos pincéis criados 1000 anos antes de Cristo pelos chineses. Ao longo dos tempos, vários objetos usados para escrever estiveram presentes em diferentes povos da antiguidade. Um dos mais conhecidos é a vareta de bambu. Cerca de 300 anos antes de Cristo, elas já faziam sucesso entre os egípcios. Depois vieram os modelos feitos com pena de ganso, que persistiram até o final do século XIX, quando as primeiras canetas tinteiro foram fabricadas nos Estados Unidos. Em 1884, a escrita ganhou outros contornos e chegou a um nível de modernidade extraordinário para a época, quando pela primeira vez foi possível armazenar a tinta num reservatório dentro da própria caneta. Um tremendo avanço. A moderninha só perdeu espaço para a esferográfica, que surgiu no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. O mecanismo foi patenteado em 1938 por um entusiasta húngaro, que demorou 6 anos para aperfeiçoar o objeto. A tecnologia era tão avançada para os padrões da década de 30 que uma caneta do tipo custava $100. Em meados da década de 40, a patente passou para o francês Marcel Bic, que hoje vende 10 milhões de canetas por dia em todo o planeta. As canetas foram evoluindo com a humanidade. Ou seria o contrário? Houve um tempo em que os acordos eram fechados assim, com simples apertos de mão. A garantia estava no fio do bigode. Mas com o passar do tempo, a burocratização do sistema em todo o mundo fez com que as coisas precisassem ser documentadas. Assim, preto no branco. Foi graças a isso que as canetas começaram a ganhar cada dia mais importância. Tanto que, mesmo sem grandes pretensões, elas testemunharam e selaram acordos que mudaram para sempre a história da humanidade. A libertação de povos escravizados, tratados de paz mundial. Outras assinaturas são mais simples, só que nem por isso menos importantes para quem deixou a própria marca em um papel. Um contrato de trabalho, a união de 2 pessoas. E por falar em casamento, se liga nessas fotos. Consegue adivinhar qual caneta foi usada para assinar esse acordo de amor quase 30 anos atrás? Para te ajudar a descobrir, vamos conhecer a história do casal. A Adriana, como já deu para perceber, é colecionadora de canetas. No total, são quase 400 canetas e cada uma delas com uma história muito interessante e bem diferente. Já começo te perguntando o seguinte, de onde que surgiu essa paixão? Essa paixão vem, eu acho que vem de família, né? Eu não tenho uma explicação assim, mas meu avô era médico em São João del Rei, e há muitos anos, na década, né, de 30, 40, e ele já gostava de caneta. Minha mãe conta, as pessoas contam isso. Depois eu tenho um tio que tem 86 anos, meu tio Euclides, que gosta também demais de caneta. Tem, né, talvez tantas, não tantas quanto essa, mas ele tem também. Eu acho que eu puxei isso, não tem explicação. Eu desde pequena, eu gosto muito, quando eu ia comprar material escolar, minha mãe conta que todo mundo olha caneta, borracha, menina olha caderninho, né, caneta, não. E eu já ficava de olho só nas canetas. Eu falava com a minha mãe, eu quero esse modelo, eu quero aquela ali. Me mostra então quais as 2 canetas que deram origem a essa história toda. A saga, são essas aqui, ó, essa é uma lapiseira. É uma lapiseira americana da década de 20 ou 30, e essa era do meu avô, que ele era médico em São João del Rei, Dr. Garcia, tenho escrito aqui, né, tem o nome dele. E essa outra aqui, que é uma caneta também americana, tinteira,
também era do meu avô, Dr. Garcia de Lima, e essas a minha mãe me deu quando viu que eu já tinha um interesse pela escrita, pelas canetas, de virar, aliás, ela que me estimula, inclusive, a virar uma coleção. E o gostar sempre foi tanto que virou profissão. Eu, para decorar textos de televisão, eu preciso escrever à mão. Eu não decoro passagem, né? Eu não consigo decorar se eu só escrevo no computador. Eu brinco que eu falo com o pessoal que eu trabalho, eu falo, gente, minha memória é esferográfica. Eu preciso realmente, quando eu escrevo, eu bato, ao escrever, aquilo já mentaliza, faz uma conexão rápida com o cérebro e aí funciona. O retorno das canetas antigas acontece da forma mais moderna possível. Lá vai a Adriana trabalhar. De um lado, o computador, que é instrumento fundamental para a jornalista contemporânea. Mas do ladinho, papel e um estojo cheio de canetas que ela vai revezando, de acordo com o humor ou a importância do que vai ser escrito. Ali dentro estão verdadeiros tesouros. Essa caneta, tá vendo aqui, ela é da FIFA, ela pertenceu ao João Avelange, quando ele era o presidente da FIFA, ele foi a São João del Rei, eu não sei porquê, e quando ele assinou um documento lá, meu tio, que gosta também de caneta, Opa! Já cresceu o olho, né? A gente, quando some caneta, eu falo, gente, fui eu não, eu compro as minhas ou ganho. Meu tio, então, ele viu o João Avelange assinando com essa caneta um documento e falou, nossa, que caneta bonita. O João Avelange, então, tirou essa caneta, assinou e entregou para o meu tio e falou, é sua. Ah, obrigado, nossa, que caneta bonita. É o mesmo que eu tô, olha, vai aqui, né? Ah, E acontece aí, muito isso? Acontece, eu evito ficar mostrando muito assim, em festas, em coisas, eu não, porque realmente você perde controle. Ah, me peça para eu escrever, as pessoas não entendem, né, o valor que tem e que eu não sei explicar, né, nasce com a gente. Então, assim, vou devolver porque eu tô com medo até de você pegar. Ó, Aí pode. Tanta proteção é sinônimo de muito amor. E como os sentimentos bons nunca são demais, esse amor se multiplica e a família, claro, apoia. A mãe dela, por exemplo, até ajuda a cuidar da coleção. Essas caixas aqui foi um presente de Natal da minha mãe, há alguns anos, porque ela vendo sempre o meu interesse, e até hoje, né? Então ela mesma fez as caixas, ela isso fez aqui que vai isso aqui aqui, dentro. vai aqui dentro. Então a gente guarda aqui para não mofar, para não estragar. Mas e os filhos, que inclusive são jornalistas como a mãe e o pai? Será que herdaram essa paixão pelas relíquias? Meus filhos ainda não demonstraram grande interesse pela coleção, gostam, respeitam, ficam rindo quando vê eu arrumando assim. Mas eu espero, mas eu não me preocupo deles seguirem não, porque essa é uma coleção que ela tem utilidade. Todas essas canetas que eu tenho e que eu ganho muito também de parentes, de amigos, elas são usadas, elas funcionam. Então eu curto muito a coleção, não é só para ver, para olhar, para coisa. Eu uso no dia a dia. Toda semana eu troco, eu boto no meu estojo, eu troco, eu mando arrumar, eu pego. Opa! Você ouviu o que eu ouvi? Volta aí! Manda arrumar. Arrumar canetas antigas? Como? Onde? Decidir para as ruas descobrir. Na região central de Belo Horizonte, dentro desta galeria, perdido entre serviços para amolar alicates, tesouras e os tradicionais concertos de relógios, lá está ele, o restaurador de canetas. Ainda aos 11 anos, ele começou a escrever o próprio caminho profissional, claro, de caneta. E ao longo do tempo, viu o objeto ganhar e perder importância no contexto social. Tinha muitas lojas que só sobreviviam de canetas, Se você tivesse vendas uma e concertos. condição de vida estabelecida naquela época e não tivesse uma caneta, Não tinha como escrever, porque a esferográfica ainda não estava testada, ainda bem feita, sabe? Até que foram aperfeiçoando a escrita, aí eles abandonaram as canetas tinteiro. Que as canetas tinteiro é que dava manutenção. Na idade de 15 anos, o escritório fechou. A assistência acabou. Aí eu fui aprender a gravar, porque manutenção de caneta já não estava dando dinheiro mais. Nos anos 80 acabou. Ninguém queria saber de tinta, que a esferográfica já deu certo, a esferográfica estava bombando. Então as canetas famosas que tinham no conjunto esferográfico passou a ser usada e as tinteiras guardadas. viraram objeto de coleção. Aí, quando ela voltou como objeto de coleção. Com esse processo, algumas canetas passaram a custar verdadeiras fortunas. Por isso, tanto cuidado e investimento. O mais caro a gente nem conhece, né? Porque eles falam, né, que
tem caneta de 120 mil dólares. Um conserto de uma caneta, uma coisinha simples, até uma reforma geral, vai de quanto a quanto? Uma coisinha simples é 10 reais, 20 reais. Mais complicado um pouquinho, 1.000, 1.500. Hoje, sobreviver de consertos de caneta, ninguém consegue. Para compreender a dificuldade do trabalho de um restaurador de canetas, é preciso entender um pouco melhor o funcionamento delas. Tem um corpo, o enchedor, que a gente chama de bomba, tem a parte da frente que a gente chama de concha, tem a pena e o alimentador, é o que conduz a tinta do reservatório até a pena. A pontinha da caneta tem esse nome de pena porque anteriormente a essa caneta tinteiro era Usava-se uma pena. literalmente a pena. E com o avanço da tecnologia, até os modelos antigos ganharam um toque high-tech. Já tem até tinta fluorescente. Não é todo mundo que tem uma tinta diferentona assim, né? Houve um tempo em que a caneta, por si só, já era símbolo de poder. Mas com o mundo tão digital, qual será o futuro das canetas? O jovem não sabe escrever, não quer escrever, e caneta nenhuma, nem a esferográfica. Não está saindo bem mais. Se não mudar a concepção de escrita, se for exigir a pessoa escrever de próprio punho, vai acabar. O computador é mais rápido e tal, mas você tem aquele momento que você precisa da caneta para você pensar, para você raciocinar, principalmente a gente que é jornalista, né? Tem momentos que você tem que escrever um texto mais elaborado. Ela faz parte do ato de pensar, de raciocinar, né? De cultura também, então ela não acaba. Um objeto historicamente importante e cheio de simbologia, que merece ter o uso incentivado e por muitos motivos. É o resgate, a escrita é muito mais bonita, ela é mais refinada, ela demonstra também um pouco da sua personalidade, um pouco, não bastante, né? A escrita, ela é a sua personalidade. E a beleza, né, gente? A beleza tem uma história bonita da escrita que foi evoluindo, né? Na história, nos documentos portugueses, os documentos parecem obra de arte. E não importa qual o modelo, do mais simples ao mais sofisticado. Duvida? Lembra da pergunta que te fiz? Qual tipo de caneta você acha que a Adriana usou para selar o grande amor da vida dela? Eu estou há 34 anos com meu marido, fiz há pouco tempo 26 anos de casamento e eu tenho uma história boa para te contar. Tá aí. Conte. Eu com essa mania toda de caneta e falei com ele, o Paulo César, no dia do casamento, por favor, não esqueça de levar uma caneta boa, bonita. E ele tinha uma do avô dele também, que era da mãe dele. Ele falou, não, eu vou com a caneta do meu avô, que é uma caneta da década de 50. Aí eu falei, tá ótimo e tal. Na hora do casamento, o Paulo César me tira uma caneta que não tem, uma caneta de valor comercial, rotineira, do dia a dia de todo mundo. Essa que cada um de nós tem no Eu bolso. quase tive um filho amarelo, olhei para ele, porque antigamente a gente fazia o casamento civil junto com o religioso. Eu estava no glamour da igreja de São Francisco de Assis e São João del Rei, com todo mundo. Quando eu fui casar, olhei para ele, ele virou para mim e falou, esqueci. E ele tira uma caneta absolutamente corriqueira, do dia a dia nosso, tradicional, boa, mas... E aí eu assinei o meu casamento com esta caneta. Xinguei ele depois, mas ele falou, ele brinca comigo até hoje. Ele fala, por isso que deu certo.